através da academia. Por outras palavras, um de nós, acadêmicos, que tenhamos um livro já feito, já preparado, se poderíamos pleitear a publicação dele através, por intermédio da academia, eu mesmo não estou cadastrado. E o nosso Nelson parece que já está sinalizando positivamente, e eu fico satisfeito. E quero me inscrever, porque eu tenho vários livros aí prontos. Certo. Muito obrigado, então, doutor Elmar. A pergunta é essa. A pergunta é essa, e acho que é de interesse de todos nós. Sim, e é possível, pela explanação que fez o doutor Nelson, é possível que haja isso em outro momento. Esse momento, como explicou ele, é para ajuda emergencial, é para o artista de qualquer área que está precisando de uma ajuda financeira. O que não é o caso do doutor Elmar, que é latifundiário. Graças a Deus é bem sucedido financeiramente. E entrará no outro programa, que é no programa editorial de publicação de livros. Não é isso, doutor Nelson? Eu sou minifundiário. Presidente, eu vou aproveitar então já falar o que eu tenho para falar logo, e vou tentar esclarecer o que o Elmar disse, talvez eu não tenha sido bem explicativo, vou tentar explicar isso, e queria aproveitar e já falo meus 3 minutos também. Tá? Então, deixa eu dizer assim. A Lei Aldir Blanc, faltava um decreto do governo do Estado, que ele foi feito, tive até com o Fábio falando, confesso assim que uma preocupação expressa de literatura está me chamando a atenção, que não foi feito. Eu devo dizer que sou membro do CIEC, mas eu não represento a Academia Piauiense de Letras, eu represento a antiga Associação Industrial, hoje chamada TIEP, Centro Empresarial do Estado do Piauí, Industrial do Piauí. Então, essa é a minha representação no CIEC. Já disse também que não passou edital, mas deixa eu lhe dizer assim. Na verdade, é o mesmo recurso e que é para ser gasto agora. Em primeiro lugar, o recurso tinha esse caráter emergencial, semelhante ao que foi feito no governo geral, que contemplou 67 milhões de pessoas, e apenas dizendo que aquele cadastro que a doutora Ingrid que falou aqui, ele tinha essa função, primeiro, fazer um mapa dos produtores culturais do Piauí, já deu mais de 4 mil pessoas. Mas desses que não pode haver duplicidade de recebimento do auxílio emergencial, talvez 1.000 recebam. E esse decreto vai facilitar isso. Bom, paralelo a isso, está sendo lançado um edital, é isso que eu queria dizer para você, um edital mais amplo ainda e extremamente diversificado, complexo, e que eu acho, como o presidente Jorge falou, não há menção expressa da literatura tal, mas que eu entendo que é perfeitamente e totalmente cabível isso. Mais uma vez, presidente, vou falar com o secretário Anchieta dessa questão que a academia está discutindo. Ou seja, nós representamos o setor literário, dentre outras coisas. Então, no setor literário, há um melindre por não ter tido uma expressão expressa, porque, como eu disse, pode ter um escritor pobre. O escritor não é só classe média como nós somos, não. Tá? Então, eu acho que eu já vou comunicar ao secretário e vou pedir que no nosso edital a gente possa fazer essa menção. Bom, primeira coisa, exclui então o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, vamos dizer assim, é o tipo A. Bom, vai ter um edital para que o Conselho Deliberativo do CIEC aprecie inúmeros projetos. Bom, dentro desse edital, do que eu vi rapidamente, há uma série de categorias, como quadrilhas que eu falei, patrimônio vivos, cantadores e tal. Bom, e ainda para uma modalidade um pouco mais, esse caso são dinheiros fixos, por exemplo, R$ 1.500 para um patrimônio vivo. R$ 1.500 uma vez para um patrimônio vivo. Então, são coisas específicas. Quadrilha, eu me lembro bem desse valor, 20 mil por quadrilha, são 50 quadrilhas vão ser contempladas. E várias categorias, pelo menos uma exemplificação de umas 14, sei lá, categorias, que é que eu vou chamar de tipo B. Então, é essa que eu acho que, salvo um cordelista, se enquadraria nesse tipo de recurso. Pedir R$ 1.000, pedir R$ 500, não acho que seja o que a gente vai fazer. Tipo B. Nesse mesmo edital, existe a contemplação de projetos de maior monta,
que pode ser incluído até 200 mil, 250 mil, são duas categorias, porque eu não estou com esse material aqui na minha frente agora. Mas eles claramente permitem quem tem um projeto editorial, seja, por exemplo, pela Nova Aliança, seja pela DUFP, seja pela PL, seja por si só. O modelo que deve ser seguido, que eu não vi ainda o modelo do edital, imagino que seja semelhante ao modelo do CIEC, que é uma coisa padronizada e que a academia já fez várias vezes. O recurso que eu trouxe para a academia foi basicamente o CIEC. O senhor já está com recurso para fazer um filme sobre a academia, já desse dinheiro. Tá. O CIEC não é um recurso do CIEC. O CIEC é um incentivo do ICMS dado para projetos culturais. Por isso, os grandes contribuintes aqui, Equatorial, Amazém Paraíba, Ambev, são os grandes contribuintes que fizeram agora o que o Fábio conseguiu, que foi cerca de 6 milhões de tanto em 2020. Bom, estamos discutindo outra coisa. Dentro, então, desse edital que deve sair, tem o tipo B, que eu já falei, que são menções 100 de quadrilha, 100 não sei o que lá, um número imenso de situações, não prevendo literato. E uma outra categoria, por volta de 2 a 3 milhões, que eu entendo perfeitamente para livros. Uma de 200, até 200 mil o valor máximo e até 250. Tá? Eu mesmo tenho interesse. Estou montando a editorazinha, tem um projeto lá. Vou fazer, porque eu não sei ainda o que vai acontecer. Não teve edital. Então, qualquer um, pessoa física é uma. Um homem que tem uma história, vai ter que mostrar como é que é o CIEC, mostra que você tem produção cultural nos últimos 2 anos, mostra a sua regularidade fiscal e pede o recurso. Quanto é um livro? Não sei. Mas eu acho que o Conselho do CIEC, por exemplo, tem a ideia de que um livro de tamanho razoável que a gente lança não é mais de que 15 mil reais. Evidentemente, se um livro como o do Lindomar, que era um papel couché, em capa dura, que foi um livro da academia, aí um livro diferente. Tá? Mas o livro básico é isso. Pode pedir? Pode. Pode pedir o Almar, pode pedir a academia. Só que o que vai acontecer, quando sair o edital, como esse recurso tem que ser apreciado, repassados, entregues, e não depende de captação. Eles vão ser entregues diretamente à Secretaria de Cultura para a pessoa. Tá? Bom, esse recurso, você faz um projetinho, que eu imagino que seja semelhante ao CIEC, não sei ainda, porque eu não vi o edital, que ele vai dar os modelos, são quase 6 ou 7 modelos, é bem complexo esse trabalho que está sendo feito. Tá? Ainda que tenha dado esse lapso da literatura expressamente. Então, eu entendo que a pessoa pode fazer via Nova Aliança, via DUFP, se já tiver um projeto lá, via APL, se a APL fizer um projetozinho. Tal. A APL, na verdade, está com um excesso de 35 livros ainda por lançar na gestão aí dos OSE, a pandemia impediu, mas ela está fazendo o projeto com a CEPLAN, também a edição conjunta, mas aí o presidente vai, o que ele quer. Nós já lançamos também a revista 2020, então, qual é a premissa? Imagino que a academia talvez não precise tanto de literatura já, mas ela pode fazer um projeto. Agora, dá trabalho, exige tempo, exige concentração, tá? Porque são coisinhas pequenas, mas tem que fazer, acessar a internet, etc. Então, a gente está imaginando, e vai fazer tudo online, ainda mais esse ano. Ninguém vai querer projeto físico. A gente quer projeto escaneado, até por causa de reunião, etc. O CIEC vai ter, provavelmente, quando se botar 15 dias, que não lançaram o edital, final de outubro, o CIEC vai ter mais ou menos umas 4 semanas para ver projeto pra caramba. Para mim, é mundos públicos, trabalho gratuito. É uma coisa pra caramba. Não sei como é que eu vou cotejar com minha vida, meu chefe está vendo aí, eu estou começando aí em dezembro minhas aulas do mestrado, como é que eu vou fazer? Não sei. A gente vai tentar fazer em novembro. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, se trata de 30 milhões de reais, já na conta da Secretaria de Cultura, que uma parte pequena vai sair nesse auxílio dos 600 reais. Vai sobrar um edital que eu imagino que não tem, por exemplo, lá tem músico, 200, não sei se vai ter, mesmo músico. Tá? Então, eu acho quadrilhas que vão se habilitar, alguém vai acessar 15 dias. As pessoas têm dificuldade com a internet, nós também temos alguns.
Tá? Então, 15 dias vai ter que ter um projeto e o Conselho vai ter provavelmente um mês, até o comecinho de dezembro, para lançar o resultado disso. Então, há, no meu entender, muito dinheiro. Projetos individuais, projeto de quem quer que seja, com o limite de 2 faixas que tem, que eu acho que contempla isso, 200, 250 mil. Então, vocês fazem a descrição, como eu já disse, eu não estou com texto. Então, assim, certamente, igual fez com a saúde, o Bolsonaro vai pegar em cima do pé desses recursos de banco. Vai fazer fiscalização de Polícia Federal, vai tentar escandalizar as coisas, como fez com a saúde, com a estrutura política dele, e ainda mais no governo do PT. Então, assim, não temos esse problema, mas o SIEC ele não faz uma fiscalização, por a precariedade que nós temos lá também, de fazer uma fiscalização daqueles projetos, a gente faz uma aprovação, desaprovação, mais ou menos pro forma, com a possibilidade desses projetos aleatoriamente serem investigados pelo TCE, mas eles não são. Agora, eu acredito que a Lei Aldir Blanc, quem fizer, faça bem feito, faça para executar, use nota fiscal, os supervalores dos valores, seja realista. Essa é a sugestão que eu dou. Porque o que os outros vão fazer, não sei, mas quem encomendar um projeto, captar o dinheiro, entrega a nota fiscal, etc, etc, etc. Não vai botar coquetel, não vai botar essas coisas. Tem um trabalho de diagramador, nota fiscal do diagramador, e tem que vincular Lei Aldir Blanc 2020. Lei Aldir Blanc, nota fiscal expresso, Lei Aldir Blanc 2020. Tem o revisor, cobra, nota fiscal, não tem o menor problema. Essa assim. A gráfica, tanto. Tá? Foldem, tanto. Só no que se coloca fake news, é que eu gostaria de dizer para vocês, alertando que é uma coisa que eu sinto que vai existir em 2021. Então, é um dinheiro lícito, há muito recurso, tem que ser muito rápido, fazer um projeto redondinho, ser realista, se preparar para uma prestação de conta bem organizada, e é um momento único, especial, raríssimo, pela disponibilidade de recursos que vai ter. Então, o que a gente está vendo é a possibilidade, até se sobrar dinheiro, a gente recorrer aos projetos que falaram que não foram aprovados no CIEC, mas não tiveram recurso para tanto. Existe uma categoria lá que a gente aprova, mas não tem recurso, que a gente possa contemplar esses recursos. Por quê? Porque a minha percepção de eu lançar um edital essa semana, 2 semanas para fazer o projeto, numa modalidade que a gente não sabe ainda porque eu não vi ainda os anexos desse edital, tudo online, 15 dias, e o Conselho apreciar. Então, eu acho que esses 15 dias de inscrição vai sobrar dinheiro, a minha percepção. Então, lembrando o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se organize já a partir de hoje, prepare documentação que você tem uma produção cultural, veja se você tiver uma pessoa jurídica é melhor, uma pessoa jurídica não precisa trocar dinheiro com ninguém, uma pessoa jurídica, se você estiver vinculado, tipo uma editora, tipo a PL, tipo a Nova Aliança, tipo outras que existem em Teresina, EDUF, seja o que for, vincule com isso. A EDUF vai ser difícil pela situação de pandemia, o aniversário está bem parado, só vai voltar agora em 5 de novembro, mais ou menos. Então, pode usar uma pessoa jurídica, pode ser o próprio Elmar fazer isso, que ele saiu agora, que eu ia falar dele, ele saiu, Elmar. Ele pode, Elmar, pessoa física, fazer. Professor Fonseca, Zósimo, Nelson Nery, todo mundo. Pessoa jurídica, dentro dessa modalidade. E a minha percepção é que o Elmar voltou, Elmar, você vai embora não. Bote a pessoa física, Elmar Carvalho, pode fazer junto à documentação, veja esse edital, que em breve, provavelmente essa semana, vai estar disponível. Eu serei obrigado a estar cadastrado. A outra pergunta, eu serei obrigado a estar cadastrado? Secult. É a expectativa. Por quê? Porque o prazo é muito curto. Não. O cadastro que a IGD fez, desculpa, presidente, estou falando demais aqui. O cadastro que a IGD fez é um projeto maior que se quer discutir uma conferência estadual de cultura.
E esse cadastro é para identificar quem são os produtores, quem são os artistas, quem são os escritores, quem são as pessoas que fazem cultura popular do Piauí. Zósimo, Nelson, Chiquinho lá do Congo, etc. Todo mundo. Isso é um cadastro. Desse cadastro serve para pagar a Lei Aldir Blanc, uma parte dela. Aquilo que eu falei. E vai sobrar um remanescente de cultura, que é isso que eu acabei de falar, B e C. Onde eu vejo mais a gente? C, pessoa física, pessoa jurídica, se organizou, acesse o cadastro, fique ligado que a notícia vai correr, porque vai se divulgar, se prepare e faça. Presidente, me desculpa mais aqui, o que eu queria falar só um minuto, eu já falei demais, mas era explicação. Eleição, coisa mais difícil para mim. Muito obrigado, você trouxe aqui muitas informações importantes sobre esse assunto, eu queria que você falasse mais 3 minutos, sobre um assunto que você tinha me falado antes da sessão, mas deixa para mais adiante. Vamos fazer aqui uma rodada de conversação. Tá bom, à vontade, estou à disposição. Não se despeça da Assembleia, volte daqui a pouco para o tema que estava na sua agenda. Esse não estava, esse foi transversal. Então, eu consulto ao poeta Francisco Miguel de Moura se ele quer fazer uso da palavra e o professor Jonatas. E aí a gente encerra aqui a parte do decano. Bom dia, colegas acadêmicos, eu gostaria. 3 minutos para o nosso poeta Francisco Miguel de Moura e daqui a pouco mais três para o professor Jonatas. Poeta Francisco Miguel. Ative o microfone, poeta, por favor. Peço ao poeta Francisco Miguel que ative o microfone e os demais mantenham os telefones desativados e acione só na hora da fala. Poeta Chico Miguel, não foi ativado ainda seu microfone. Eu vou passar para o professor Jonatas enquanto você se entende com ele aí, com o microfone. Aí, em seguida, você fala. Professor Jonatas. Bom dia, meus caros colegas acadêmicos. Eu peço minhas desculpas pelo atraso aqui no ingresso na nossa reunião. Realmente eu estava tratando de outros assuntos e quando me cuidei já era mais de 10 horas. Gostaria de dizer aqui a todos os colegas acadêmicos que esta semana eu postei no grupo de WhatsApp da nossa academia um breve comentário sobre o silêncio do nosso colega acadêmico, Eustáquio Portela Nunes, e aproveitei, me vali da oportunidade para mostrar que por trás de nomes como de Eustáquio Portela Nunes, dos seus irmãos, Petrônio, Eloy, Lucídio, estava uma forte ascendência da família Pereira Nunes. Mostrei, ou tentei mostrar, que há 200 anos havia no Piauí 2 irmãos, um deles, esse problema de coincidência de nomes, ou quase coincidência, tem criado pequenas dificuldades de análise, às vezes, de um problema de genealogia e também em outros campos do conhecimento. Mas esses 2 irmãos, o nome deles chama atenção. Um deles, José Joaquim Pereira Nunes, e o outro, Joaquim Pereira Nunes. Esses 2 irmãos, um deles, o Joaquim Pereira Nunes, na descendência de Joaquim Pereira Nunes, aparecem pelos 2 lados, ele teve vários filhos, o Joaquim Pereira Nunes, aparecem pelos 2 lados essa família de Eustáquio Portela Nunes. Portanto, eu mostro nesse pequeno comentário que fiz que a família de Petrônio Portela Nunes, Eustáquio Portela Nunes, Lucídio Portela Nunes, essa família é Nunes pelos 2 lados. É Nunes pelo lado do pai e Nunes também pelo lado da mãe.
Esse comentário eu fiz porque achei oportuno e atual. Eu tenho constatado ao longo da vida, por incrível que pareça, homens como Petrônio, que tiveram tanta importância política nesse país e que não fora a chamada indesejada das gentes, teria sido presidente da República. Estava tudo talhado, preparado para ele ser, mas foi colhido pela fatalidade. Então, eu tenho me dado conta ao longo dos últimos 30, 40 anos, presidente, de que poucos piauienses conhecem, de fato, a importância do que representou na história do Piauí a família Pereira Nunes. A começar pelos governadores de estado. Essa família deu 6 governadores. Deu o presidente de um dos poderes da República. E várias personalidades outras de grande importância, né? Como Deolindo Couto e várias outras personalidades. Então, é esse esclarecimento que eu gostaria aqui de prestar. Eu fiz esse comentário com a estrita finalidade só de mostrar a evidência e a clareza dessa verdade da genealogia da família Pereira Nunes no Piauí. Era só isso que eu queria comentar, presidente. Obrigado. O presidente está com o microfone desligado. Bem, eu me entusiasmei tanto aí com o depoimento do professor Jonatas Nunes que esqueci de reativar o meu microfone. Eu consulto o poeta Francisco Miguel se ele já quer fazer uso da palavra, aí acione o microfone, poeta, e fale a plenos pulmões aos 4 ventos. Ainda não foi acionado, poeta. O poeta Chico continua com o microfone desligado. Enquanto o poeta Francisco Miguel aciona lá o microfone dele, não se preocupe não, poeta, é assim mesmo. Tem hora que isso é como a digital do banco, tem hora que ela não reconhece, o banco não reconhece a digital da gente. Quem mais pediu a palavra? Eu perdi aqui a conta. Doutor Felipe, você estava muito conversador no começo da sessão, então a palavra é sua. A palavra é de Acione quem? o microfone. Não, eu gostaria apenas de renovar os cumprimentos de bom dia aos confrades, aos amigos, mas eu não tenho nada especial neste momento para me relatar, de modo que eu agradeço a deferência do presidente. Obrigado. Bom, enquanto o poeta, muito obrigado, doutor Felipe, enquanto o poeta Francisco Miguel aciona o microfone dele, não precisa se preocupar, poeta, nós temos tempo ainda na sessão para que o poeta Francisco Miguel já acionou o microfone dele. Ele agora sim falará aos 4 ventos, a nos pulmões. Bom dia, poeta. Alô, Jorge. Alô, poeta. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Sim, falar, né? Estamos ouvindo. Olha, rapidinho. Eu só queria dar uma notícia de que eu lendo pela internet, o jornal da ANE, que me mandam, eu encontrei um artigo muito importante escrito pelo professor Paulo Nunes, sobre um poeta do Piauí. E também um artigo escrito por uma pessoa que eu não lembro o nome, a respeito daquele escritor parnaibano que esteve aí, esteve aqui em Teresina, em uma época, na reunião, eu apresentei, e ele está, como se diz, sempre mexendo com a literatura, e fazendo entrevistas com o pessoal, com os maiores escritores, e escreveram sobre a poesia dele um bom artigo, interessante.
Agora, sobre o jornal da ANE, que é o jornal da Associação Nacional dos Escritores de Brasília, né? Agora, a outra informação que eu queria dar é que eu acabei de escrever um livro, escrever, eu digo assim, mas é reescrever, né? As Parábolas do Reino, sobre as parábolas de Jesus. Tenho lido muito a Bíblia nesses dias, tenho lido muitos livros sobre a vida de Jesus e terminei de escrever um livro onde eu faço comentários sobre as parábolas de Jesus e procuro torná-las mais simples do que está na Bíblia para os leitores, para o povo, de modo geral, né? Esse livro eu terminei agora, de forma que, se for possível entrar, quando for possível entrar aí nesse cadastro aí de edição, eu quero entrar com ele. É só isso. E dizer muito obrigado para você e bom dia para todos vocês que estão na reunião, né? Obrigado. Muito obrigado, poeta Francisco Miguel de Moura. E o tema já ajuda muito, né? É pesado, tem peso na seleção de uma obra. Doutor Nelson, aqueles 3 minutos que você havia me pedido ainda antes do início da sessão, por gentileza. Tá. Pelo amor de Deus, poeta Miguel, tem que ficar atento no computador da Secretaria de Cultura, provavelmente até sexta vem um edital, vai ter um modelo, pega aquela moça maravilhosa chamada Sara, que você conhece, sua netinha, para fazer acesso a isso, fazer um projeto, ficar ligado, todos, Elmar, todo mundo, não vão engolir mosca, vai ser muito rápido. Gente, pode deduzir um minuto. Nós vamos fazer a eleição, acho que é uma coisa perversa, a gente mal, o cara morreu, a gente já está lançando campanha. Eu não fiz isso. Eu acho triste. Vão fazer comigo, mas eu já protesto desde já. Paciência, tá? Iniciando. Nós vamos. Primeira eleição que o presidente Osósimo está passando na presidência, já está seguindo o roteiro, fazendo a convocação. É muito importante a gente ter a condução dele, no momento todo mundo vai ficar agitado, todo mundo tem interesse, etc. Então, eu acho isso. Eu queria só, presidente, confiando em você também, que nós, o Piauí, é o estado menos branco e menos negro do Brasil. São 20% de branco e 20% de afrodescendente. E 60% de mestiços, mamelucos, cafuzos e mulatos. Somos nós, a grande maioria. A academia é extremamente representativa desses 20% de brancos. E 10% de homens. Nossa base social é muito pequena. Brancos, héteros, homens. Que a gente pensasse um pouco mais, presidente, na sua condução, que a gente pudesse abrir a mente e chamar mais gente de uma base social que hoje não está completamente estabelecida, ou de gênero, ou que seja o que for. É só isso, presidente. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson, pela participação na sessão de hoje da Academia Piauiense de Letras. Quem falou? Presidente, gostaria, se possível, de fazer uma questão de ordem, de um pequeno comentário sobre essa mensagem do nosso acadêmico e ex-presidente Nelson Neri. É o seguinte, presidente, o entendimento, eu tenho de algum tempo para cá pensado nesse problema de sucessão da academia. Presidente, eu entendo que nós vivemos tempos, de certa forma, avançados em relação a muita coisa do que já foi. Eu vejo hoje o ingresso de uma pessoa na academia de letras, numa academia de ciências, como uma espécie. Nós temos hoje nesse estado, presidente, grandes academias, grandes centros de conhecimento literário, conhecimento científico. Nós temos 3 grandes universidades. Nós temos inúmeras faculdades. Nós temos vários campi universitários espalhados no estado. Portanto, eu defendo que haja uma espécie, presidente, esse é o pensamento meu, que eu gostaria, aproveitando a deixa do acadêmico Nelson Neri, acho que nós devemos fazer uma espécie
de um site de busca, entrar em contato com as universidades, para mostrar a todo o mundo cultural do Piauí que existe essa vaga, e essa vaga está à disposição de todo esse pessoal. Enfim, dá um sentido de universalidade ao processo de escolha, de mérito. Por mera coincidência, presidente, ontem eu recebi, aqui pela portaria do prédio, um amigo já, eu não tenho assim esses laços com ele, mas com uns pequenos livretos de poesias dessa pessoa. Eu conheço essa pessoa há 20, 30 anos, mas o problema dele realmente é a falta de cultura acadêmica. Mas que ele nasceu para ser poeta, essa pessoa nasceu. Então, esse comentário que eu gostaria de fazer, no sentido de estender esse processo de escolha a toda a sociedade. É só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, professor Jonatas. Professor Nelson, de fato, é um assunto constrangedor, a gente está tratando dele, esse da associação, da cadeira que acaba de ficar vaga, mas eu entendo que é um assunto que devemos cuidar dele sem muita ansiedade e com a preocupação de não trazer problemas externos para dentro da academia. Quem estiver interessado lá fora é um direito legítimo, mas que a pretensão de alguém de fora não venha tumultuar esse clima de amizade e fraternidade que tem dentro da academia. Tivemos em alguns momentos aí, algumas horas de tensão por conta disso. E vi o doutor Nelson sofrendo isso na pele lá, além dos problemas que já tinha da condução da academia e dos projetos para tocar, ainda tinha esse estresse suplementar. E eu não gostaria também de partir, de passar por ele. Então, se conduzirmos isso com maturidade, em cima de critérios e de consensos que são feitos através de discussão, e não cada um chegando lá e lançando tendo outro. O presidente tem seus amigos, ele não vai atrás de nenhum para bancar. E mais os acadêmicos, com certeza, também têm seus amigos. E ficaria bem para a academia que essa discussão corresse de forma natural e pensando, sobretudo, como diz o professor Jonatas, pensando na representatividade da academia. Não é pelo fato de ter sido um médico que vagou, que tem que ser médico, que foi um jornalista, que foi um engenheiro, que seja um engenheiro, que foi um Castelo Branco, que vem outro Castelo Branco. Não é essa o critério. A gente tem que pensar numa coisa mais ampla em defesa da academia. O presidente não tem nenhum projeto, como eu acredito que os demais também não, pessoal, de bancar quem quer que seja. É uma discussão que a gente deve fazer em cima da maturidade acadêmica. Professor Otton pediu a palavra. Presidente, se tiver outro inscrito na minha frente, eu aproveito e já falo logo pelos meus 3 minutos, mas eu aguardo se já tiver outro aí na minha frente. Eu aguardo. Se tiver outro na minha frente, se não tiver, eu falo agora. Pode usar os 3 minutos, por gentileza. Certo. Então, muito obrigado, presidente Zósimo. Cumprimento a todos os colegas acadêmicos. É uma satisfação revê-los, sempre aos sábados. Essa oportunidade que temos aí, graças à tecnologia. Muito proveitosas as discussões de hoje sobre vários temas, né? E eu aproveito e trago também um aqui, ao tempo em que agradeço ao autor, ao escritor, ao acadêmico Zósimo Tavares,
pela oferta deste exemplar do livro Dirceu Arcoverde, Esperança Interrompida, que recebi ontem. Estou lendo, já estou aqui, comecei ontem à noite, já mais tarde da noite, e hoje de manhã eu peguei cedo aqui, estou na página 67. E realmente impressiona-me muito a vida aqui do nosso saudoso piauiense, Dirceu Mendes Arcoverde, né? Com origem amarante e muito bem lançadas aqui as nuances biográficas pela pena dos Osmo Tavares, a propósito desta biografia muito interessante, que desperta vivo interesse para todos os piauienses, né? Uma história muito bonita, em que foi guiada a vida do homem pelo mérito do homem, né? Alcançado o sucesso, é claro que tem as oportunidades por conta das injunções sociais e políticas, mas tudo em razão, pelo que observo aqui, da meritocracia, mérito, da instrução científica, né? E também pelo que eu vi do berço, né, da família. Muito bonito, eu vou terminar de ler a história e parabenizar os Osmo por mais esta obra, que não é só apenas a biografia do Dirceu, recorre a vários temas aqui, inclusive citando os escritores piauienses, já vi que referências bem densas a propósito da criação, da ficção e o romance do nosso acadêmico Humberto Guimarães, né? Dá também alguns aspectos da trajetória, da carreira profissional do acadêmico Jonathan Nunes, né? Osmo captou das próprias obras que o Jonathan escreveu, e aí eu vou seguir da 67 em diante, e realmente tem muita coisa que, da poesia de Da Costa, gravando aqui nas páginas desta obra, os sonetos Saudade, Minha Terra e outros tantos. Olha, eu confesso que já me impressiona muito. Não é surpresa, porque saindo aí da caneta dos Osmo, nós sabemos a sua maneira refinada. Não é porque está aqui na presença, não, mas eu faço esse reconhecimento que creio que todos nós fazemos, né? Os Osmo diz bem, diz com bom refinado, e mesmo a fotografia do Dirceu Mendes Arcoverde, eu até mandei uma foto desse livro para uma amiga de uma filha minha, né, que foi colega de faculdade. É uma neta do Dirceu Arcoverde, né, filha do Dirceu Filho. Fizeram medicina. Hoje ela é médica lá no hospital Albert Einstein, na linha de frente lá, intensivista, né, foi colega da minha filha Aimee. Aí eu mandei aqui a fotografia da capa, está aqui, seu avô. Aí ele repassou para ela, ficou muito feliz, né? Então, Osmo, meus parabéns por este grande feito. É um escritor que realmente sabe captar e trazer para as páginas do livro, para o conteúdo do livro, esses assuntos que prendem o leitor do começo ao fim. Mas, finalizando, a propósito aí todos nós nos preocupamos com a trajetória histórica da academia, que jamais será abalada, a sua história linda, né? Que orgulha todos os piauienses. E ficamos realmente com essas cogitações, mas que tudo caminhe bem. E como é tradição, a academia é tradição, né? Vem de 1917, seguindo as pegadas da nossa academia brasileira, que, por sua vez, pega também lá da francesa, não nos esqueçamos dessas cogitações todas que ficam na cabeça de cada um, etc., aí, bem atentos e aplaudindo, de minha parte, faço isso, as ponderações do acadêmico Osmo. Demonstra a sua madureza na condução, mas a academia é democrática, né? E eu creio que não haveria, o pedido venha ao eminente
acadêmico Nelson, a academia ir, vamos dizer, em busca, né? Porque os meios de comunicação estão aí, né? A comunicação é intensa, pelo rádio, pela internet, pela TV, pelos blogs, né? A academia, todos se lembram dela, estão acompanhando, principalmente nos últimos tempos, né? Graças, inclusive, a essas administrações exitosas e aplaudidíssimas, de Reginaldo Miranda, de Nelson, e todos os outros, Paulo Freitas, que abriu a academia aí com os lançamentos de livros, todas as palestras do grande Paulo Nunes, Manfredi, etc., Raimundo Santana, e a academia tem uma visibilidade, creio que, bastante satisfatória, mas perseveremos que isso seja intensificado, né? E não nos lembremos de uma tradição da academia. Quando chegamos aqui, tem essa tradição, não está em estatuto, não está em lugar nenhum, mas tem, entre aspas, vamos dizer assim, a cota dos piauienses, que ficam mais longe, mas que estão atentos, estão vivendo também a vida acadêmica, a caminhada, a trajetória da academia. Então, esse saudoso Eustáquio Portela era um desses, né? Lá do Rio de Janeiro, outros estão por lá, o editor está em Brasília, né, o Pacheco, o Ribamar Garcia está no Rio, o Hugo Napoleão em Brasília. Não está em estatuto, né? Mas não nos esqueçamos dessa tradição também, essa oportunidade para os piauienses que acompanham a trajetória da academia e querem participar. Estão lá fora, mas nem por isso serão esquecidos e ficariam de fora de nada, né? Apenas essas ponderações para acrescentar aí na fala do Nelson, do Cosmo e do Jonathan Nunes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Otton, pela leitura do livro, inicialmente. Ontem mesmo, o doutor de seu filho me mandou a foto, chegou lá nas mãos dele, no telefone dele, e ele mandou para mim muito satisfeito com a leitura e com o seu comentário sobre a biografia do pai dele. E o que o acadêmico Otton traz é muito pertinente, precisamos agir com muita sensatez, né, com muito equilíbrio, com muito bom senso na condução desse processo. É muito bom para a academia que haja essa discussão de nomes e nomes sejam postos, do espírito democrático da academia. O que não pode é que esse momento passe para outro, de radicalizar, de fazer cavalo de batalha, aí já se torna prejudicial. Mas os acadêmicos são duros e certamente saberão dar esse gás à academia sem prejudicar a sua história, sem atrapalhar a sua história, e isso é o que é muito importante. Quem mais deseja fazer uso da palavra? Poeta Elmar? Presidente, eu gosto. Professor Jonatas, voltamos já. Vamos aqui ao poeta Elmar e voltamos. Poeta Elmar. Meus confrades, eu vi um comentário muito bem feito do nosso doutor Felipe Mendes. Bom, confrades, eu vi um comentário muito bem feito, muito abalizado, muito fundamentado, do nosso confrade Felipe Mendes sobre um artigo do nosso confrade Magno Pires. E eu até disse, um pouquinho que o artigo do Dr. Felipe já era praticamente um artigo, esse comentário, praticamente um pequeno ensaio. E eu, então, sugeri que ele o transformasse em um artigo ou uma crônica. Uma crônica que tinha também um certo aspecto memorialístico. Porém, o nosso doutor Felipe diz que, no momento, está muito atarefado, muito assoberbado com a finalização de seu site. E esse site, eu já estou prevendo que será um site muito bonito, muito importante, porque, além de conter o seu próprio livro,
ele vai ter também os anexos, os artigos avulsos, outros tipos de textos. E, ademais, também será recheado de belas fotografias, e ele, Felipe, vem se convertendo também num grande fotógrafo da paisagem piauiense, das nossas coisas, da nossa paisagem, da nossa fauna. E, de modo que eu já estou ansioso para ver esse site funcionando. E, no decorrer disso, ele me antecipou que também está já preparando um livro em que vai conter umas espécies de memórias de sua trajetória na economia piauiense, nas perspectivas das coisas piauienses no sentido do desenvolvimento. Bom, então, estão de parabéns o doutor Felipe, que fez o artigo, e o parente, amigo e confrade Magno Pires, por ter merecido um artigo muito bem feito, não é? E também, daí eu fiquei sabendo que esse artigo do confrade Magno fará parte também de um livro. Então, tem outro livro em gestação, de um livro em que ele falará de várias outras cidades, de vários outros municípios piauienses, mais ou menos seguindo o parâmetro desse artigo que ele fez sobre Parnaguá. Assim, eu vejo que esse livro ele vai falar, vai ter histórico do município, vai ter dados geográficos, culturais e, sobretudo, também perspectivas econômicas, né? O potencial, a vocação econômica dele. Ainda mais que ele, Magno, tem larga experiência na administração pública e também na economia, vez que ele, na Sudene, ele transitava por essa área aí, na área da economia. E na administração pública, sobretudo, teve muito larga experiência na administração. Com relação ao doutor Eustáquio, ao qual fez referência o desembargador Nildomar, em que ele ilustrava as suas enciclopédicas aulas, as suas verdadeiras conferências, levando um paciente para inquiri-lo, para apresentá-lo ali, temo que hoje em dia, diante do chamado politicamente correto, ele estaria fadado a um processo. Eu acho que alguém ia terminar entrando com uma coisa contra ele, dizendo que ele estava aí expondo esses pacientes, porque hoje em dia a coisa não está fácil. A bruxa está solta e muitas vezes um homem de bem é execrado exatamente por ser um homem de bem. Muito obrigado. Muito obrigado, poeta Elmar, pela sua participação, pelo seu depoimento, pela sua reflexão e suas opiniões. A propósito do doutor Felipe Mendes, eu conversava essa semana com o humorista João Cláudio, e ele me dava conta da constância da vida dele. E aí dizia assim, eu queria ser como o doutor Felipe Mendes, se planejou tudo direitinho, foi secretário, foi deputado, foi vice-governador, foi constituinte, foi não sei o que mais, e agora anda tirando fotografia aí no Piauí, todinho, do jeito que ele quer. Eu queria ter uma vida daquela ali. E eu disse, e o doutor Nelson disse que ele ainda leva uma tapaué de vez em quando para essas viagens, para não passar fome, né? Doutor Jonatas, por gentileza. Não, eu tenho que falar aqui do doutor Itamar. O doutor Itamar, e depois em seguida o senhor, doutor Jonatas. Doutor Itamar. Bom dia, amigo da academia. Lamentamos o falecimento do professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele que foi formado pela Universidade do Brasil. Ele ocupava a cadeira 3 da Academia Nacional de Medicina, onde já era membro emérito. E a propósito da Academia Nacional de Medicina, eu estou presidindo a Academia de Medicina do Piauí
há algum tempo, e sempre que tem o aniversário da Academia Nacional de Medicina, eu vou até o Rio de Janeiro, onde nós somos muito bem recebidos, porque durante 189 anos, apenas 4 piauienses médicos fizeram parte da Academia de Medicina, quer dizer, uma coisa assim que me causava estranheza. Então, quem são? O piauiense, que a gente pensa que é de Oeiras, do doutor Diolindo Couto, grande neurocirurgião. O piauiense parnaibano, professor Pedro Sampaio. Um pediatra parnaibano, professor Fernando Pires Ferreira. E o professor Eustáquio Portela, que ocupava a cadeira 3. É muito estranho que em 189 anos tenha tão pouco piauiense nessa academia. E lá eu estive, lá eu fiz amizade, lá eu procurei ver qual era a situação. Tem mais 2 piauienses, filhos de parnaibanos, que são membros da Academia Nacional de Medicina, o doutor Machado, Marcos Machado, e um desses, Vaz da Costa. Então, nós estivemos lá, não é difícil entrar na academia, você tem que ter, antes de mais nada, o conhecimento, né, na área, tem que ter um currículo que satisfaça os pré-requisitos, e tem que conhecer as pessoas, não pode ficar fora, você não pode ficar achando que a academia vai lhe aceitar porque você está longe, mas lá não tem nenhuma discriminação, ninguém acha que o cabo da Amazônia é diferente do Rio de Janeiro, e eu fiz muitas grandes amizades lá. Em relação à filha do doutor Disseu, seu filho, essa moça prestou grandes e relevantes serviços agora, na pandemia, ela é da linha de frente do Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Ela foi quem assistiu o doutor José Cerqueira Dantas, esse grande médico piauiense, empreendedor, que foi acometido de Covid e teve que ser levado para São Paulo, e lá recebeu da Bárbara, né? Bárbara, parece que é Bárbara, doutor. Uma assistência, assim, fantástica. E o doutor Cerqueira, que não é muito de elogiar, ele conseguiu elogiar essa jovem médica, e eu quero dizer que o Piauí está de parabéns pela nossa Bucá, que mora lá na Espanha, né? A Marina Majur Bucá, que é lá da sua região. E aqui no Piauí, né, com grandes representantes, eu já falei para o Nelson, do seu irmão, do cientista Carlos Henrique Neto. E a pandemia recebeu uma pancada das piauienses. Então, eu quero parabenizar a essas piauienses que estão na frente. O Zé Rodrigues também, que esteve lá em São Paulo, que o Zé Rodrigues tem o Fonseca tem uma irmã casada com o Adão, que é irmão do Zé Rodrigues. E ficamos felizes, porque a nossa escola de medicina é uma escola que tem um gabarito muito grande, tem história bem-sucedida dos piauienses que vão participar de outros serviços. Nós temos, por exemplo, lá de Simplício Mendes, o Sebastião Cronenberg, que foi uma pessoa que auxiliou o doutor Hilton Rocha. Tem o Pedro Cronenberg, que também é de Simplício Mendes, que foi um dos anestesistas que, em maio de 1967, participou do primeiro transplante de coração realizado na América Latina. Eu que tive a sorte e abri as portas também, que era meio pesada, viu, professor? 10 anos depois eu fazia parte da equipe do Dr. Zé Rubinho como aluno, e depois fui convidado, mas eu achava que eu tinha alguma coisa de fazer aqui. E quero aproveitar para agradecer mais o Nunes. Você esqueceu da Márcia Nunes, uma jovem filha do professor Antônio, de saudosa memória, que foi deputado federal, irmã do Kennedy, que foi transplantada no INCOR em Barros Araújo. 1991.
essa sua sobrinha, sua parenta, teve uma rejeição aguda. Ela durou apenas 30 horas. Mas logo em seguida, o nosso piauiense, lá de São João da Canabrava, uma comunidade quilombola, eu acho que mais assim, fez o transplante, durou 26 anos e agora a pandemia levou o meu paciente símbolo. Eu fiquei muito chateado. O Isidoro merecia estar vivo, fez além do transplante do coração, lá com o doutor Marco Aurélio Dias da Silva, aquele homem que escreveu Quem Ama Não Adoece, pernambucano de escola, que morava em São Paulo, e o Pedro Isidoro, além do transplante de coração, ainda recebeu Bom, eu acho que o doutor Itamar concluiu a fala dele. Presidente, eu me inscrevo, né? Peço ao professor Jonas que retome o pensamento dele, tem um adendo para fazer. Em seguida, o doutor Felipe Mendes também pediu um adendo, e o doutor Plínio falará depois. Doutor Jonatas. Os colegas acadêmicos, de 10, 12 dias para cá, eu tive realmente essa tristeza imensa de ver 3 primos serem levados pela Covid-19, um em Brasília, outro em Recife e outro em Picos. E também tem um primo que, neste exato momento, está em São Paulo, no Sírio-Libanês, há 30 dias totalmente sedado. A partir de hoje, os médicos vão ver o que podem fazer com ele, se dá para ir retirando. Ele está, inclusive, com um pulmão artificial. Mas, meus colegas, eu devo dizer que de 2, 3 dias para cá, é assim a vida. O lado da tristeza e o lado da alegria. Eu tomei conhecimento de que um professor meu professor na Universidade de Londres, os 4 anos que lá estive, é o Prêmio Nobel de 2020 de Física. Eu fiquei imensamente satisfeito, porque este professor, aliás, 2 professores que eu tive, em 1979, eu já estava aqui no Brasil, aqui na universidade, quando tomei conhecimento de que ele tinha sido escolhido o Prêmio Nobel em 79 de Física, e tinha sido meu professor, e foi o principal construtor, o principal orientador na minha tese de doutorado. Inclusive, o grupo de física teórica dele, do Imperial College, o professor Abdul Salam, foi a banca examinadora da minha tese, foi formada pelo grupo dele. E 41 anos depois, 79 para 2020, um outro professor meu, o professor Roger Penrose, um homem talvez de mente mais privilegiada que eu conheci na vida. Eu nunca esqueço, certa vez, ele dando na disciplina sobre cálculo espinorial, eu fiz uma pergunta a ele assim sobre como é que era mesmo o espaço-tempo com aqueles espinores, e como ele é professor mesmo de matemática, ele era matemático. Ele virou-se para mim, nunca esqueci, ele disse: Nunes, ele me chamava Jonathan não, mas Nunes, olha, a gente olha para o espaço, espaço-tempo, e a ideia que a gente tem e que a gente aprendeu desde o ginásio é de que é formada de pontos do espaço, os pontos, cada ponto do espaço. Só que, na verdade, Nunes, esses pontos são verdadeiros pivôs, verdadeiros peões. Aí é que ele despertou minha atenção. Cada ponto do espaço, na verdade, não é bem um ponto, é um espinor, é um bichinho girando em volta dele próprio. Inclusive tem direção, tem sentido, tem até o sentido do movimento.
Então, era assim o famoso Roger Penrose. Eu fiquei tão alegre, parecia que eu realmente voltei no tempo. Voltei no tempo. E escrevi, terminei agora, estou terminando, daqui a pouco já estou terminando, umas 5 páginas a propósito sobre esse meu tempo de Londres, entendeu? E é provável que alguns desses pontos, ou talvez dividem em pedaços, a gente coloca. Eu sei que isso não é assunto propriamente da Academia de Letras, mas faz parte daquilo desse processo de vida da gente, que tem seus momentos de alegria e momentos também de tristeza. Esse, para mim, é um momento de intensa alegria. Eu posso dizer agora onde chego. Se eu tive 2 professores que são prêmios Nobel de Física. E mais, tem um terceiro, que talvez era o mais brilhante de todos os 3, o Stephen Hawking. Mas nunca foi prêmio Nobel, o Hawking. Nunca foi escolhido, nunca foi eleito prêmio Nobel. Mas isso é uma outra história. E tem uma explicação que é aceitável do ponto de vista da forma como eles imaginam que deva ser o Nobel de Física. É esclarecimento que eu queria prestar, presidente. Muito obrigado a todos. Desculpe aí. Muito obrigado, professor Jonatas, pela homenagem que faz aos seus ex-mestres. E a gente se alegra com a sua alegria, mas ficamos tristes também, porque se o senhor tivesse continuado a vida acadêmica lá na Europa, com certeza seria um forte candidato também ao prêmio Nobel. Hoje esse prêmio seria do Piauí. Aí voltou para cá e contribuiu também da mesma forma. O Brasil precisava mais do senhor e o Piauí ainda mais do que a Europa. Doutor Felipe Mendes pediu uma questão de ordem, presidente, sobre esse rápido comentário do nosso presidente. Eu não posso deixar de acrescentar aqui também o seguinte: quando voltei de Londres, em 73, todo imbuído de conseguir continuar naqueles trabalhos de pesquisa. Só que eu fiquei, em virtude do AI-5, proibido de exercer e de até entrar dentro da universidade, durante 6 anos, até 1979. Isso acabou com a minha vida acadêmica, de certa forma, presidente. Era esse esclarecimento que eu queria dar. Aliás, eu faço menção a isso agora. Obrigado, professor Jonatas. Lamentavelmente. Presidente, eu fui citado no melhor sentido pelo pai, pelo presidente, e aí eu fico até no dever de esclarecer esse ponto. O site que eu estou finalizando contém não só o livro, que foi editado agora em 2ª edição, como todos os artigos e outros escritos que eu fiz ao longo desse tempo todo. Essa parte de texto. E na parte de arquivos de imagem, já tem mais de 1.500 fotografias do Piauí e cerca de 40 a 50 vídeos. Então, alguém já disse até que é uma filipédia do Piauí. É um banco de imagens sobre o Piauí. Porque, na verdade, para se consultar algum assunto da economia do Piauí, tem que fazer uma pesquisa muito demorada na internet. Então, esse site deverá ter uma certa concentração de assuntos sobre a economia e também sobre a vida social do nosso Estado. E, ao mesmo tempo, eu estou reunindo, e já digitalizei todos os meus artigos, todos os meus escritos. O primeiro dos quais eu já mencionei em reunião passada, que é um livro que eu escrevi no período de 70, 74 até 86, antes da minha candidatura para constituinte, e que foi revisado pelo professor Arimatea Tito. Então, este livro já está sendo redigitado, que eu não tinha digitalizado, e será, naturalmente, corrigido, atualizado a ortografia, assim por diante. E terei ainda o trabalho de fazer um segundo volume, eu imagino, o período em que eu passei no Congresso, na Câmara dos Deputados, de 87 a 99. E o terceiro volume seria de 2000 para cá. O que significa um período de praticamente 50 anos da história do Piauí, durante os quais eu participei de perto,
como protagonista ou como circunstante de muitos assuntos importantes da nossa história recente. O que o professor, meu colega lá na universidade, Fonseca, pode me dizer assim, é uma história contemporânea, do ponto de vista de um economista do nosso Estado, e que, muitas vezes, apenas um relatório sobre, por exemplo, as nascentes do Parnaíba, por escrito, não descreve bem. E aí eu tenho fotografias e vídeos do Parnaíba, do Gurgueia, e assim por diante. Então, eu imagino que é uma contribuição que eu vou deixar, porque nós temos poucos cuidados com a memória. E aí eu fiz essas descobertas, como eu mencionei, do Remanso do Choro, da Cachoeira da Apertada Hora, e assim por diante. Então, essa é a comunicação, e eu agradeço ter sido citado, porque essa oportunidade, e aí a vantagem da pandemia, que me deixou também mais preso dentro de casa. De vez em quando eu pego o carro e saio em confinamento ambulante, para continuar essas coletas de informações, de fotografias, assim por diante. Mas eu espero brevemente já anunciar a conclusão deste site. Eu agradeço ao nosso confrade Elmar por essa cobrança. Agora vai ser o meu cobrador número 1. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Felipe, pelas informações que traz, pelo anúncio desse site, que já vem sendo preparado há um bom tempo, com uma gama de informações tão preciosas e tão diversas sobre o Piauí, economia, sociedade, também a questão ambiental, e que muito apropriadamente já vem sendo chamado de Filipédia, né? Uma referência aí à Wikipédia. E, inclusive, hoje eu ganhei aqui um assunto para outro livro, doutor Otto, que eu estou fazendo. Eu fiz o Piauí no século XX e 100 fatos que marcaram o Estado naquele período, de 1900 a 2000. Está sendo reeditado agora, está saindo a nova edição, a 5ª. E eu estou fazendo também, já há um bom tempo, talvez uns 5 anos ou mais, o Piauí no século XIX. E um dos fatos do Piauí no século XIX é justamente a saída para a Guerra do Paraguai. Mas eu não conhecia esse episódio do Remanso do Choro, e eu vou atrás dele para agregar ao meu texto, que é uma coisa muito interessante. Eu vou agregar esse fato também. Tem um apelo muito grande, e entrará neste novo livro meu. Eu passo a palavra agora, com muito prazer, ao nosso eminente professor Plínio, que está ali caladinho, só esperando há um bom tempo a sua hora e a sua vez, como a vez e a hora da literatura do Guimarães Rosa, e também da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Doutor Plínio, bom dia. Bom dia, prezado presidente, bom dia, prezados confrades. Por gentileza, eu não sei se só eu estou sentindo, está tendo microfonia por vários áudios. Obrigado. Eu, mais uma vez, me associo aos nossos confrades da APL pela perda do confrade Eustáquio Portela Nunes, que teve um reconhecimento nacional em vida pela sua longa e eminente trajetória como professor de ensino superior no curso de medicina da Federal do Rio de Janeiro e UERJ, onde teve esse reconhecimento chegando na sua trajetória como professor titular dessas duas instituições, e o seu reconhecimento também em vida pela Academia Nacional de Medicina, que é essa renomada e histórica academia. O professor Eustáquio Portela, então, ele deu uma imensa contribuição na formação médica, na área de psiquiatria, com reconhecimento nacional de instituições importantes, sendo convidados a participar de bancas de instituições como USP, Unicamp, e na formação não só na graduação, mas também em residência médica, na pós-graduação. Portanto, realmente ele deu uma contribuição imensurável. E era um psiquiatra e um professor de psiquiatria de uma reputação realmente muito importante, ele levou muito o nome do Piauí no cenário nacional, eminentemente na área
de saúde, especialmente na medicina, e como tanto também enalteceu a nossa academia com a sua participação como membro da nossa PL. Então, não poderia deixar de, mais uma vez, enaltecer pela sua perda prematura, e realmente uma perda e com um legado que deixa para a psiquiatria brasileira. Acredito que a psiquiatria brasileira está de luto pela sua perda. No meu pouco tempo também, não poderia deixar de me associar aos colegas, aos confrades que nos antecederam, de temas pertinentes como a Lei Aldir Blanc, que realmente é bem oportuno, e com os esclarecimentos importantes dos confrades anteriores, entre eles, nesse aspecto, do confrade ex-presidente Nelson. E não sendo da área jurídica, sei que nós temos aqui na própria APL grandes cabeças jurídicas, mas é importante eu estar vivendo com a atenção que nessa associação que saiu do edital, que foi publicado agora, a lei, nós sabemos que o edital é uma norma jurídica, né, de qualquer documento a ser fundamentado, e se um edital sair com alguma falha, ele realmente dá margem, ou ele até limita qualquer tipo de desdobramento nesse edital. Eu estou sendo genérico. Eu sei que o governo do Estado deve ter uma boa assessoria, né, deve estar tendo esse cuidado, mas o nosso ex-presidente Nelson, entre outros que estão eminentes da área jurídica aqui da APL, podem alertar, se é que esse termo, no sentido do aprimoramento desse edital, e eu diria até mais, cabe talvez até a palavra aditamento ou aditivo do edital, para que possa ter uma contemplação maior, né, e dando o real sentido da Lei Aldir Blanc. Esse é um aspecto a ser considerado. Nós sabemos que, preventivamente, parece que foi colocado no decorrer da semana, poderá estar saindo documento, eu acho que uma contribuição de alguns acadêmicos, entre eles o professor Nelson, que tem realmente a sua contribuição lá com acesso nesse aspecto, poderia evitar um desdobramento, até preventivo, de algum equívoco que, porventura, esse edital possa ter passado, ou o edital futuro possa vir surgir. E, como ele bem colocou, realmente, os editais eles estão aí, e são lançados, e deve se cercar de todos os cuidados pela vulnerabilidade que qualquer uma pessoa contemplada, seja da área de letras, ou cultura, ou não. E acredito que, realmente, a nossa academia, ela merece, de forma imperativa, a realmente ser contemplada na parte, nesse orçamento e nessa edital a ser lançado oficialmente, né, do ponto de vista de poder contemplar com um orçamento que seria significativo na área de letras, na área de literatura. E, por último, dentro desse pouco tempo, nós não poderíamos deixar de realmente também me associar aos confrades anteriores, né, realmente do papel histórico da Academia Brasileira de Letras, e no nosso caso, da Academia Pensa em Letras, na avaliação, né, do ponto de vista histórica, né, dessa nossa academia, quando dá análise por parte de algum preenchimento de qualquer cadeira, respeitosamente aos potenciais, né, futuros, né, candidatos. Então, a nossa PL, eu sei que está muito atenta, continua muito atenta para o seu papel histórico, cultural e na área de letras. Obrigado a todos. Prazer renovado em estar com todos. Muito obrigado, professor Plínio, pela sua participação na sessão de hoje, dia 10 de outubro de 2020, da Academia Piauiense de Letras. Eu consulto se mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra. Bem, como não há mais... Poderia só usar mais 30 segundos a um minuto? Só para... eu sei que nós estamos aqui com a presença ainda do nosso... Só uma... confrade
e presidente do Instituto Histórico, né, Geográfico Piauiense, confrade Fonseca, eu sei que o tempo aí está sendo um grande adversário nesse edital, nós sabemos aí, mas... Osmo, só um minutinho que eu quero... Só para concluir, alguma coisa aqui. Só um minutinho para concluir. E que, na verdade, esse edital poderia contemplar também na área de museu. Eu sei que nós temos um grande adversário, que é o tempo, mas, quiçá, poderia, né, o Instituto Histórico Geográfico Piauiense poderia ser contemplado merecidamente nesse amplo edital. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Itamar, que pediu a palavra? Só esclarecimento, não tem contemplação, tem que requerer, tem que pedir, Plínio. Não existe contemplação. Quem quiser participar, as instituições que quiserem participar, tem que entrar no projeto. Não tem a dádiva assim. Vai ter que ter manifestação, manifestar o que quer editar um livro, quer fazer uma reforma, quer fazer... Não pode ser para recursos públicos e não pode terminar isso. A importância também da filha do Plínio não pode ser mais voltada para uma coisa genérica. O que é? Um projeto de livro? Tem uma boneca? Tem uma coisa objetiva. Então tem que entrar no site e fazer um pedido. Qualquer pessoa física, qualquer ligada ao setor cultural pode fazer isso. Desculpa falar, atravessar, presidente. Doutor Itamar, com um adendo. Bom, Zóio, eu quero acrescentar e pedir desculpa ao Plínio, que eu esqueci da Marina. Ela que tem trabalhado também na frente lá da Covid no HC, e essas piauiensezinhas mostrando que a força da mulher piauiense está superando aos homens. Mas lá em São Paulo, nós temos um cientista na área da oncologia que tem feito a diferença. Esse rapaz teve leucemia, aquela mesma leucemia, a forma da leucemia que levou o nosso cirurgião Paulo Rego, e esse rapaz foi lá, ele recebeu o tratamento, ficou nos serviços da Beneficência Portuguesa e do Albert Einstein. Então, nós temos que mostrar que o Piauí realmente é um celeiro de grandes estudiosos na área médica. E quero me confraternizar, quero me revelar para vocês o meu sentimento e que as coisas aconteçam, Nelson, com a recuperação do nosso bom Joaquim, que eu fiquei sabendo que ele foi acometido de uma isquemia cerebral. Espero que o Joaquim recupere, que o Joaquim continue sendo aquele homem dinâmico que ficou, juntamente com seus irmãos, com a grande responsabilidade de substituir o doutor Alcedor Barbosa de Almeida na condução dessa grande estrutura Hospital São Marcos. Espero que o Joaquim realmente fique sem sequela, porque ele é jovem, é dinâmico. Muito obrigado, doutor Itamar. E seus votos também são os nossos, de plena, breve recuperação do doutor Joaquim Almeida, diretor do Hospital São Marcos, diretor-geral, e também um grande amigo da nossa Academia Piauiense de Letras e da Cultura. Então, eu agradeço a presença de todos, a contribuição que deram, as falas que fizeram, as reflexões, que acrescentaram muito às atividades e ao pensamento da nossa Academia Piauiense de Letras. Declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado e boa tarde, um bom final de semana para todos. Saúde e paz para todos. Boa tarde a todos. Presidente Zósimo, nós estamos agora na fase do cisco, né? Então,